Em destaque no Panorama CBN, primeira turma do STF analisa hoje a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Ex-presidente disse que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica foi motivada por paranoia. Presidente Lula diz que acordo do Mercosul com a União Europeia será assinado em dezembro. COP termina sem negociação sobre combustíveis fósseis, apesar de urgência. Polícia investiga o acidente trágico com piloto em um show acrobático no Beto Carreiro. E no futebol tem a festa do Remo, de volta à elite do Brasileirão após mais de 30 anos. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Foi tudo tranquilo seu fim de semana? Espero que tenha sido. E vamos juntos para mais uma semana de notícia. Você fica sabendo tudo aqui no Panorama em menos de meia hora. Começo te contando que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje se mantém ou revoga a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os 4 ministros terão até às 8 da noite para deliberarem em plenário virtual sobre a decisão monocrática do relator do caso, Alexandre de Moraes. O ex-presidente passou a segunda noite numa sala especial de 12 metros quadrados da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde poderá começar a cumprir a pena definitiva de 27 anos de prisão pela trama golpista. Além de Moraes, fazem parte da primeira turma os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. E a Procuradoria-Geral da República também deve se manifestar hoje sobre a violação da tornozeleira eletrônica. O dispositivo está sendo periciado no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. O equipamento passa por análises técnicas para confirmar a veracidade das declarações de Bolsonaro de que danificou a tornozeleira com um ferro de solda. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, a diretora do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica de Brasília, Ivani Matos Sobrinho, lembrou que as tornozeleiras são passíveis de violação, mas o sistema é alertado imediatamente. Esse não é o intuito da monitoração, que ele seja inquebrável, não. É que ele cumpra regras. A determinação é que ele não pode sair de casa por 24 horas. Essas são as regras que ele deve cumprir. Que o equipamento não pode ser violado, isso é fato. Mas que ele é impossível de tirar, não. Neste domingo, após uma audiência de custódia, a juíza auxiliar Luciana Sorrentino manteve a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E na audiência no STF, ele falou que a alucinação de que haveria uma escuta na tornozeleira e uma certa paranoia motivaram a tentativa de romper a tornozeleira. A versão de que ele estava em confusão mental também foi a justificativa dada pelos advogados ao darem explicações sobre a violação do equipamento, né? A defesa usou a situação médica do ex-presidente para pedir prisão humanitária. Os advogados alegam que Bolsonaro possui um quadro clínico bastante delicado e anexaram ao pedido um boletim médico, assinado pelo cirurgião Cláudio Biroli e pelo cardiologista Leandro Echenique. O documento aponta uma possível ocorrência de confusão mental e de alucinações, possivelmente causadas pela combinação de medicamentos. Bom, ainda na audiência de custódia, Bolsonaro disse que não teve ajuda de ninguém para mexer na tornozeleira e nem que tentou fugir. Ele falou que agiu sob efeito de 2 remédios, o pregabalina, um anticonvulsivo usado para tratar ansiedade, e o sertralina, um antidepressivo. Foi na madrugada de sábado, que, ao receber a visita de uma diretora do Centro de Monitoração da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Bolsonaro admitiu que usou um ferro de solda para queimar a tornozeleira. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes autorizou visitas separadas dos filhos de Bolsonaro na sede da Polícia Federal. O vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio poderão ir à superintendência da PF amanhã, em horários diferentes. O vereador Jair Renan poderá visitar o pai na quinta-feira. Nesse domingo, a mulher de Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele, já fez uma visita a ele.
E também foi até lá a médica Marina Pasolini. Foi ela quem prescreveu os medicamentos mencionados pela defesa. Por causa do medicamento, doutora? Por causa do medicamento que deu efeito? Doutora, tudo bem? Doutora, tudo bem? Doutora? Doutora, tudo bem? Vocês devem emitir algum laudo, alguma coisa ainda hoje? Algum documento que ateste que ele tem que cumprir prisão domiciliar? Você ouviu aí uma tentativa, de jornalistas de perguntarem para a médica, que não respondeu. E após a saída da primeira-dama, Bolsonaro foi visto circulando no corredor interno da unidade, entre a sala de visitas e o espaço onde está custodiado. Cerca de 40 apoiadores dele estiveram na frente da sede da PF. E teve uma confusão quando um manifestante contrário a Bolsonaro estourou uma garrafa de champanhe para comemorar a prisão. O grupo de apoiadores fez uma roda em volta do manifestante e um deles pediu para tomar um pouco da bebida, mas jogou a garrafa no chão. O ato motivou o princípio de briga, Um agente da PM chegou em seguida e espirrou spray de pimenta nos envolvidos. Na noite de sábado, numa vigília na frente da casa de Bolsonaro, um homem pegou o microfone no meio dos manifestantes que estavam a favor lá do ex-presidente e falou sobre os motivos aos quais ele achava a prisão justa. Cara a cara com Flávio Bolsonaro. Saiu agredido do local. Bom, para o criminalista André Perekmanis, que é professor da PUC do Rio, uma eventual prisão humanitária de Jair Bolsonaro só se justificaria se ficasse comprovado que o Estado não tem condições de garantir a integridade física e emocional dele. O especialista também considera conveniente o surgimento de novos sintomas às vésperas de decisões judiciais. Curiosamente, quanto mais próximo da imposição da pena, pior fica o estado de saúde dele. Então, parece bastante conveniente esse somatório de sintomas, cada dia um sintoma diferente. Agora temos até sintomas psicóticos, decorrentes de medicação. Quer dizer, me parece assim, quase que uma tentativa sucessiva de criação de narrativas, a meu ver, muito pouco críveis, para impedir que, basicamente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal seja cumprida. E termina hoje o prazo para as defesas do ex-presidente e dos outros 6 condenados no julgamento do golpe apresentarem novos embargos de declaração ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, lembrando, foi condenado por 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Nos próximos dias, os advogados podem entrar com os embargos infringentes para tentar alterar o tempo da pena. Mas o entendimento no STF é que esse tipo de recurso só pode ser apresentado se o condenado obtiver 2 votos pela absolvição no julgamento, o que não aconteceu. Na decisão em que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes falou da proximidade do fim do processo da trama golpista. E além da tornozeleira e da vigília que ia acontecer lá na frente da casa de Bolsonaro, teve um terceiro fator que foi levado em conta pelo ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão de Bolsonaro, que foi a fuga do deputado e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, para os Estados Unidos. Ontem, Ramagem disse que está seguro nos Estados Unidos com a anuência do governo americano e que deixou o Brasil para que as filhas não o vissem preso. O comentário foi feito em uma entrevista ao programa Conversa Timeline, no YouTube, que é apresentado pelo blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, também foragido da Justiça Brasileira desde 2021. Já estava prevista a prisão de todos, ali do núcleo crucial em que eu estou, provavelmente terça-feira. Ainda há recursos ainda, mesmo assim eles já querem executar. Alan, obrigado pela oportunidade, muito feliz, muita felicidade estar aqui. Queria que o Brasil não estivesse passando por esse momento, que os demais que estão sofrendo essa perseguição política pudessem estar livres. E hoje eu estou seguro aqui com a anuência e o conhecimento do governo americano. E é lógico que eu não ia ficar no Brasil, eu consegui essa possibilidade de sair, vendo minhas filhas me vendo ser preso, sem ter cometido crime algum, eu sofrer diante de uma ditadura, eu não sei quanto tempo vai levar, mas a gente vai virar esse Brasil. Esse violador de direitos humanos não perdurará. Alexandre Ramagem deixou o Brasil em setembro, mesmo mês em que foi condenado a 16 anos de prisão por participação na trama golpista. A fuga teria acontecido após ele apresentar um atestado médico na Câmara dos Deputados para um período de 9 de setembro a 12 de dezembro.
E a informação veio à tona só na última semana, poucos dias antes da condenação transitar em julgado e se tornar definitiva. O ministro Alexandre de Moraes poderá analisar os recursos finais apresentados pela defesa a partir de hoje. Na semana passada, após tomar conhecimento da fuga, Moraes determinou a prisão do deputado. Ontem, a mulher de Ramagem, a delegada de Polícia Civil Rebeca Ramagem, publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que ela e as filhas foram recebidas pelo deputado no aeroporto dos Estados Unidos. E hoje no Congresso, líderes de partidos na Câmara devem discutir a retomada das discussões sobre o projeto de redução das penas dos condenados pela trama golpista. O relator da proposta na Câmara, deputado Paulinho da Força, pretende colocar o texto em pauta ainda esta semana. Entre outros pontos, o projeto reduziria o tempo de prisão de Bolsonaro em regime fechado de 6 para algo em torno de 2 anos. Página virada para eu te contar que o presidente Lula está em Moçambique, onde tem uma série de compromissos com autoridades e empresários em meio às celebrações dos 50 anos de relações bilaterais. Mais cedo, Lula se reuniu com o presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Os líderes vão assinar acordos de cooperação em temas como assistência humanitária, saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, biocombustíveis, defesa, comércio e investimentos. Mais tarde, Lula faz o discurso de encerramento do Fórum Brasil-Moçambique, com cerca de 200 empresários dos dois países. Lula foi a Moçambique depois de participar da reunião do G20 na África do Sul. E, lá da África do Sul, o presidente comentou sobre a prisão de Bolsonaro. Primeiro ele disse que não comentaria decisão da Suprema Corte. Mas aí depois ele disse que Bolsonaro teve direito à presunção de inocência durante os quase 2 anos e meio de investigação e julgamento. Acrescentou que todo mundo sabe o que Bolsonaro fez, nas palavras de Lula, e também falou que a prisão não deve afetar a relação do Brasil com os Estados Unidos. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo o direito à presunção de inocência, foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. E sobre o presidente Trump, ele teria reagido dizendo uma pena? Eu acho que não tem nada a ver, acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa Justiça decide e o que decide aqui está decidido. Bom, da África do Sul, Lula também anunciou que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia será assinado no dia 20 de dezembro. Eu posso lhe garantir que no dia 20 de dezembro estarei assinando o acordo União Europeia-Mercosul. É um acordo que envolve praticamente 722 milhões de habitantes e envolve 22 trilhões de PIB. É uma coisa extremamente importante, possivelmente seja o maior acordo comercial, do mundo. E aí, depois que a gente assinar o acordo, vai ter ainda muita tarefa para a gente poder começar a usufruir, das benesses desse acordo. Mas vai ser assinado. Lula disse que a assinatura do acordo histórico será em um evento em Foz do Iguaçu. A data coincide com a próxima reunião da cúpula dos líderes do Mercosul, que ocorre na cidade paranaense. O presidente Lula também admitiu que seria difícil aprovar o mapa do caminho na COP30. O texto final não cita a necessidade de abandonar gradualmente os combustíveis fósseis para combater o aquecimento global, o que gerou críticas dos cientistas. Inicialmente, Lula defendeu que o projeto fizesse parte do acordo final, mas isso foi rejeitado por uma série de países, incluindo os grandes produtores de petróleo, como a Arábia Saudita. O texto final não trouxe os roteiros defendidos pelo Brasil e pela Colômbia para organizar a transição para longe dos fósseis e zerar o desmatamento. Mesmo assim, a presidência da COP avisou que vai seguir trabalhando nos documentos até o fim do ano. Em entrevista coletiva na África do Sul, no fim da cúpula de líderes do G20, Lula falou que a introdução do debate sobre o mapa do caminho foi positiva, apesar da falta de consenso. Quando nós introduzimos a discussão sobre o mapa do caminho,
nós sabíamos que era um tema polêmico, afinal de contas o Brasil é um produtor de petróleo, nós estamos tirando 5 milhões de barris por dia. Mas o que nós queremos, e o mapa do caminho, não é uma imposição de uma data, é uma discussão em que você tem que envolver especialistas, você tem que envolver as empresas de petróleo, para que você comece a vislumbrar, sabe, os passos que você tem que dar até você chegar a extinguir, sabe, o uso de combustível fóssil. Eu sabia que era difícil. Eu nunca imaginei que a Arábia Saudita fosse concordar com isso. E mesmo no Brasil, se a gente fizesse um debate no Brasil, muita gente seria contra. O que nós quisemos e conseguimos foi começar um debate sobre uma coisa que todo mundo sabe que vai ter que acontecer. Um dos principais resultados da COP30 foi a adoção de um conjunto comum de indicadores para a meta global de adaptação. É a primeira vez que as conferências do clima chegam a um acordo sobre como medir o preparo dos países diante de eventos extremos. Para especialistas, o passo ajuda a dar mais clareza a uma agenda que sempre avançou de forma lenta e desigual. Também não houve acordo sobre como reduzir a distância entre o que o mundo promete e o que seria necessário para limitar o aquecimento a 1,5 graus. O financiamento para a adaptação, considerado decisivo para países em desenvolvimento, avançou menos do que o esperado. Com isso, várias questões seguem abertas e devem ser retomadas na próxima Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para 2026, em Antália, na Turquia. Vamos com outras notícias importantes que repercutem hoje. Um piloto de motocross morreu durante uma apresentação de manobras radicais no Beto Carreiro World neste domingo. Ele bateu contra uma rampa durante um salto. Lurique Ferrari, de 36 anos, se identificava nas redes sociais como atleta de Wheeling e Stunt, categorias do motociclismo dedicadas a manobras acrobáticas como saltos, giros e truques no ar. Ele trabalhava no parque há cerca de 1 ano. Dizia amar motocross e também trabalhava como empreendedor em uma hamburgueria da família. A cena horrível foi vista por centenas de espectadores presentes na plateia. O truque consistiria no piloto sair de uma rampa e descer por outra. E aí tem até um vídeo de um visitante que mostra um momento em que ele acelera para subir na primeira rampa e já bate. Em nota, a administração do Beto Carreiro lamentou a morte do piloto e disse que ele recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do local, mas não resistiu. As causas do acidente são investigadas. A Polícia Federal cumpriu neste domingo mandados de busca para apurar suspeitas de fraudes no Enem. O alvo é Edclei Teixeira, estudante de medicina acusado de ter antecipado 3 questões que estavam nas provas do segundo dia de exame. Em 11 de novembro, 5 dias antes da aplicação das provas de matemática e de ciências da natureza, o Edclei fez uma live no YouTube e mostrou ao menos 5 questões quase iguais às que caíram na avaliação oficial. Questionado pelo Fantástico, Edclei chamou de coincidência a similaridade. Ele também admitiu que pagou alunos para memorizar perguntas de um pré-teste do MEC. Diz que é uma forma de publicidade que hoje ele considera infeliz. Ele cursa o 4º ano de medicina. E a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deve apresentar um novo pedido de habeas corpus pela liberdade dele nesta segunda-feira, dessa vez ao Superior Tribunal de Justiça. Vorcaro já teve um pedido para deixar a prisão negado pela desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Na decisão, ela disse que a interrupção dos atos criminosos era necessária e que a liberdade de Vorcaro, no cenário de fraude sistêmica e obstrução da fiscalização encontrado pelos investigadores, representaria risco concreto. Vorcaro foi preso na segunda-feira passada pela Polícia Federal, quando tentava embarcar em um avião no aeroporto de Guarulhos para deixar o país. A operação, batizada de Compliance Zero, investiga indícios de fraudes na aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília. Além de Vorcaro, foram presos outros diretores e sócios do Master, e o presidente do BRB foi afastado das funções. Agora, destaques internacionais.
A polícia da Colômbia resgatou 17 crianças e adolescentes que estavam em poder de uma seita judaica no noroeste do país. Integrantes do grupo religioso, que também tem atuado na Guatemala, são acusados de tráfico de pessoas e abuso sexual. As vítimas resgatadas são de vários países, como Estados Unidos e Canadá. A polícia colombiana permanece investigando o caso. O presidente americano Donald Trump voltou a acusar o presidente ucraniano de não demonstrar gratidão pelo apoio oferecido por Washington desde o início do conflito com a Rússia. A fala ocorreu enquanto representantes se reuniam em Genebra para discutir a proposta americana para o fim da guerra entre Kiev e Moscou. A declaração de Trump, feita nas redes sociais, foi rapidamente seguida pela de Volodymyr Zelensky, que direcionou elogios pessoais ao republicano. E repercute o caso de um menino brasileiro, o José Lucas, de 10 anos, que teve a ponta de 2 dedos decepadas depois de um episódio dentro de uma escola em Portugal, onde a família mora. Em entrevista ao Fantástico ontem, a mãe do menino mostrou que já havia alertado a escola sobre o bullying que o filho vinha sofrendo e que já havia pedido providências. Nada foi feito. O filho de Nívia entrou na escola em setembro, mês que se inicia o ano letivo na Europa. Ele estava na época com 9 anos e tinha se queixado de que havia um menino dizendo que ele não sabia falar português e que era para ele aprender a falar português direito. O brasileiro também tinha relatado que sofria puxões de cabelo e chutes. 5 dias depois daquela conversa com uma professora, ocorreu a agressão que causou a amputação das pontas dos dedos da criança. Foi quando ele desceu para merendar. 2 outras crianças entraram atrás dele no banheiro e a mãe relatou que elas, na intenção de amedrontar ele, fecharam a porta e ficaram segurando. A mão esquerda do garoto, que estava no vão, acabou presa. Com medo de novas agressões, Nívia decidiu deixar a cidade de Sinfãs, às pressas. Ela vive temporariamente com os sogros e procura uma nova escola que tenha preparo para dar apoio pedagógico e psicológico ao filho. Nas redes sociais, a família tem recebido mensagens de solidariedade que pedem providências sobre o caso. O ministro da Educação de Portugal, Fernando Alexandre, diz que respeita a autonomia da escola para investigar o caso, mas que nem tudo pode ser visto como brincadeira. O embaixador brasileiro em Portugal, Raimundo Carreiro, alertou as autoridades portuguesas de que as primeiras medidas tomadas pela escola e pela polícia local não foram satisfatórias em função da gravidade do ocorrido. Agora o futebol. O Cruzeiro derrotou o Corinthians por 3-0 e chegou a 68 pontos, na 3ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. A 3 rodadas do fim da competição, o time mineiro está a 2 pontos do vice-líder, Palmeiras, que empatou em 0-0 com o Fluminense no sábado. O Flamengo ganhou do Bragantino por 3-0 e tem 4 pontos de vantagem na ponta da tabela. Se vencer na próxima rodada e o Palmeiras perder, já é campeão. Com 60 pontos ganhos, o 4º colocado é o Mirassol, que joga hoje contra o Ceará. O outro jogo de hoje é entre Internacional e Santos, que voltou à zona de rebaixamento. Nos outros jogos de domingo, o São Paulo venceu o Juventude por 2-1, o Bahia derrotou o Vasco por 1-0 e o Vitória fez 3-1 no Sport. E o domingo foi de festa para os times que subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do Brasileirão. Além do Coritiba, que ficou com o título da competição, estão na elite agora Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Torcedores eufóricos do Remo invadiram o gramado do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, após o clube garantir o acesso à Série A, depois de um jejum de mais de 3 décadas. Eles não disputavam o Campeonato Brasileiro na Série A desde 1994. O acesso foi alcançado após a vitória por 3-1 sobre o Goiás, em confronto direto na última rodada da Série B. No campo, também foi exibido um mosaico com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E os rebaixados para a Série C foram Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e Ferroviária. E ponto final no Panorama CBN da manhã de hoje. Só para começar a semana, hein? Vamos juntos ao longo dos próximos dias. Com 2 edições do Panorama. A da manhã aqui comigo, Bianca Santos, com o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. E logo mais tem aí um Panorama da Noite. Eu acho que o Leandro Gouveia já volta, tá? Vamos confirmar isso mais tarde. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até amanhã.
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.